A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Eliana, sou de Ipapeve, e hoje compartilharei um testemunho que até hoje faz meu coração tremer só de recordar. É um testemunho de prova, de lágrimas, mas também de milagre, pois Deus ainda realiza maravilhas, irmãos, e Ele é fiel para cumprir suas promessas. Eu não nasci em um lar cristão, irmãos. Meus pais eram católicos de tradição, pessoas boas, honestas, mas sem a profunda compreensão da graça divina. Fazíamos aquelas novenas, daquelas orações, mas em nossos corações havia um vazio. Infelizmente, meus pais foram recolhidos cedo, sem ter a oportunidade de conhecer esta linda obra que Deus confiou aqui na terra. Isso até hoje aperta meu peito, irmãos, pois como eu gostaria de tê-los vistos sentados nos bancos da igreja, glorificando ao Senhor, com véu na cabeça, a Bíblia nas mãos e lágrimas nos olhos, sentindo a presença de Deus. Mas a vontade de Deus é perfeita, e a Ele seja toda a glória. Foi aos 24 anos que o Senhor começou a me chamar. Eu trabalhava como atendente em uma clínica odontológica no centro da cidade e ali conheci uma amiga chamada Mariana, uma irmã doce, mansa, com um testemunho inspirador. Mariana sempre chegava com aquela paz, aquele jeito calmo, vestida com recato, sem exageros, e eu sempre a via almoçando sozinha, com a Bíblia no colo. Um dia, conversando, ela me disse: Eliana, um dia você vai conhecer um lugar onde Deus fala conosco. Aquilo ficou em minha mente. Como assim Deus fala conosco? Eu nunca tinha ouvido algo assim antes. Ela me convidou para ir a um culto de jovens e adolescentes. Era um domingo pela manhã, lembro-me como se fosse hoje. Cheguei com um vestido simples, sentada lá no último banco, com o coração apertado. Mas, irmãos, na hora da palavra, o céu desceu naquele lugar. O ancião pregava com uma firmeza, com uma autoridade. Era como se Deus estivesse lendo minha alma. Chorei tanto, irmãos, que saí daquele culto transformada. Não era mera emoção, era algo diferente. Era o Espírito Santo tocando em mim. Depois daquele culto, não quis saber de outra coisa. Comecei a ir toda semana, e até sozinha quando Mariana não podia. Cada palavra era um bálsamo, um consolo, um abraço de Deus. Eu sentia como se estivesse finalmente no lugar certo. E foi ali, dentro da congregação cristã no Brasil, que Deus começou a mudar a minha história. Com 27 anos, eu desci as águas do Santo Batismo. Que dia glorioso, irmãos! O céu parecia em festa. O cooperador de jovens proferiu uma palavra antes do batismo que parecia feita sob medida para mim. Um Senhor te escolheu, te limpou e hoje te chama pelo nome. Eu senti aquela água como fogo, queimando tudo que era velho e me fazendo nova. A paz que eu senti naquele dia, eu nunca havia sentido em toda a minha vida. Deus seja louvado. E foi na mocidade, na reunião das 14 horas, que conheci André, um servo manso, firme na fé, simples, mas cheio de temor de Deus. Irmãos, tudo foi com oração. Cada conversa, cada passo, cada encontro, tudo debaixo da oração. Ele me respeitava tanto, irmãos, que às vezes só me cumprimentava de longe e mandava recado por uma irmã da obra da piedade. Isso foi me encantando, porque eu via que ele era diferente dos homens do mundo. Nos casamos aos 29 anos. Foi um casamento tão repleto da glória de Deus que até hoje, quando falam do nosso casamento, os irmãos lembram das lágrimas, da palavra firme que Deus deu na boca do servo e da paz que se sentia naquele salão. Foi tudo muito simples, irmãos, mas profundamente espiritual. Nada de exageros, nada de vaidade, apenas gratidão a Deus. Logo após o casamento, veio o desejo de ter filhos.
Eu já estava com 29 anos e o relógio biológico já cobrava. Mas a alegria de querer formar uma família no Senhor nos impulsionava a orar todos os dias. A cada reunião de jovens, a cada culto oficial, colocávamos esse desejo nas mãos de Deus. Senhor, se for da tua vontade, nos dá um filho. Passaram-se meses, depois 1 ano e nada, 2 anos, e o coração já começava a sentir o peso. A esperança parecia esfriar, mas a fé nos sustentava. Foi então que disse ao meu esposo: antes de procurar um médico, vamos buscar uma palavra. Porque se Deus dissesse não, irmãos, nós aceitaríamos, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Foi assim que tomamos a decisão de congregar em uma igreja distante, a qual nunca tínhamos ido. Saímos cedo de casa com o coração apertado, mas confiantes de que Deus falaria. Irmãos, como Deus falou! Na hora da palavra, o ancião levantou-se e disse com voz firme: há alguém aqui hoje que entrou buscando uma resposta sobre um filho? Naquela hora, comecei a chorar. Era comigo. E ele continuou: mas antes, você passará por uma prova muito maior. Você até duvidará dessa promessa. Mas eu vou te curar, vou te dar um filho e vou fazer uma obra grande que será conhecida nos 4 cantos da terra. Na volta para casa, falei ao meu esposo: vamos passar por uma prova, mas Deus estará conosco. Eu não sabia o que viria pela frente, mas aquela palavra ficou cravada em meu coração. Na semana seguinte, marquei uma consulta com um ginecologista especialista em fertilidade. Era uma clínica moderna, com tudo do mais avançado. Fomos eu e meu esposo juntos. Ele me examinou, fez várias perguntas e logo solicitou uma bateria de exames: ultrassonografia transvaginal, exames hormonais, sangue completo e também um espermograma para o André. Fizemos tudo com calma, entregando cada etapa em oração. Quando voltamos com os exames prontos, ele nos chamou na sala e começou pelo André. Está tudo certo, seu esposo está muito bem. Mas quando pegou meus papéis, o semblante dele mudou. Ficou em silêncio por alguns segundos e então falou: Eliana, há uma alteração aqui que me preocupa. Preciso encaminhar lá um oncologista. Pode ser que estejamos lidando com algo mais sério. Meu corpo gelou, meu coração parecia que ia sair pela boca. André segurou minha mão com força. Perguntei: é câncer, doutor? E ele respondeu: não posso afirmar ainda, mas a imagem que apareceu em seu útero indica um processo muito agressivo. Fomos para casa, calados. A noite caiu pesada. Deitei e chorei até o travesseiro ficar encharcado. A palavra da igreja ecoava dentro de mim: você vai desacreditar, mas eu vou te curar. Eu não queria desacreditar, mas o medo era forte demais. 2 dias depois, conseguimos uma consulta com um oncologista ginecológico. Era um médico experiente, muito direto. Solicitou a repetição de alguns exames, dessa vez com mais profundidade: ressonância magnética, biópsia do endométrio, exames de marcadores tumorais. Fiz tudo, um atrás do outro. Quando os resultados ficaram prontos, voltamos ao consultório. Eu já estava mais fraca emocionalmente, dormindo mal, com o corpo cansado. O médico não rodeou. Eliana, você está com um adenocarcinoma endometrial em estágio avançado. Seu útero está praticamente tomado. Naquela hora, irmãos, parecia que o chão sumiu. Tudo girava. André chorou como uma criança. Fiquei muda. Ele continuou:
Esse tipo de câncer costuma se espalhar rapidamente. Precisamos começar o tratamento imediatamente. Já temos indícios de que ele pode estar atingindo outras áreas pélvicas. Fui para casa sem conseguir pensar direito. Comecei a quimioterapia já na semana seguinte. Foram sessões pesadas, irmãos. Desde a primeira, meu corpo reagiu mal. Vômito, tontura, febre, dores nas articulações, náuseas até com o cheiro de comida. Era uma luta para levantar da cama. A comida não descia. Eu chorava só de sentir o cheiro do arroz. Meus cabelos começaram a cair de forma tão rápida que em uma semana eu já estava praticamente careca. Um dia, André entrou no banheiro e me encontrou ajoelhada no chão vomitando tanto que já não saía nada. Ele me levantou nos braços, me colocou no sofá, cobriu minha cabeça com um lenço e disse: Deus prometeu, Eliana, Ele vai te curar. Em 2 meses, perdi 23 quilos. Minhas roupas caíam do corpo, minhas pernas tremiam só de tentar ficar em pé. A cada sessão de quimioterapia, eu voltava para casa como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Os sangramentos começaram a aumentar. Passei a ter febre constante e dores fortes no baixo ventre. As noites viraram tormento. Mas a palavra de Deus não saía da minha lembrança. Eu a repetia para mim mesma em voz baixa. Antes, você vai passar por uma prova muito maior, mas eu vou te curar. Eu não queria desacreditar, mas o medo era forte demais. Mesmo sem forças, com um véu na cabeça, eu orava sentada na cama e dizia: Senhor, não me deixes perder a fé, sustenta-me. Até que chegou um ponto em que meu corpo já não aguentava mais. Depois de semanas e semanas de tratamento, meu corpo já não tinha mais forças para suportar. Eu já não conseguia caminhar da cama até o banheiro sem a ajuda de André. Cada passo era como carregar um peso enorme nas costas. Os sangramentos aumentaram tanto que a cada dia parecia que eu estava me esvaziando por dentro. A febre não cedia mais com nada. O rosto já estava pálido, os olhos fundos, o corpo fraco. Eu já não conseguia nem mais comer. Aleluia! Foi então que um médico nos chamou para uma conversa mais séria. Ele olhou para mim com aquele olhar pesado de quem vai dizer uma verdade que a gente não quer ouvir e falou: Eliana, do jeito que você está, não tem mais como ficar em casa. Precisamos interná-la agora. Sua situação está muito delicada e o risco de complicações graves é altíssimo. Naquele momento, tudo dentro de mim se calou. Eu sabia que essa hora ia chegar e, ao mesmo tempo, dentro de mim, a palavra que Deus tinha mandado ainda ecoava, mas já muito longe, abafada pela dor, pelo medo, pelo cansaço. André segurou minha mão e disse: Vamos, amor, Deus vai conosco. E eu respondi: Vamos. Fui para o hospital com o corpo quebrado e o coração moído. Chegando lá, fui direto para o leito de internação. Os enfermeiros me colocaram no soro, refizeram todos os exames, fizeram novas tomografias e naquela mesma noite, o médico de plantão veio me dar a notícia que eu tanto temia. Você vai precisar operar. Seu útero está em colapso, o sangramento está descontrolado e o risco de metástase já é altíssimo. Vamos preparar a equipe para uma histerectomia radical. Eu não tinha mais forças para reagir, apenas balancei a cabeça. E ali, naquela cama de hospital, enquanto a noite caía do lado de fora e os aparelhos apitavam ao meu redor, peguei meu véu com as mãos tremendo, coloquei-o na cabeça e comecei a orar baixinho, sentada. Eu não conseguia mais me ajoelhar, as pernas não tinham firmeza e os joelhos doíam só de pensar em dobrar. Naquela oração fraca que mais parecia um gemido, falei com Deus: Senhor,
Cadê a tua palavra? Eu não estou duvidando, mas estou cansada. Não tenho mais força, Senhor. Mostra-me o que o Senhor quer. Manda-me uma resposta. Chamei André e falei: vai congregar, vai buscar uma palavra, pede direção. Eu não consigo mais, mas você vai por mim. Ele chorou, mas foi. Irmãos, só Deus para fazer uma coisa tão linda. Ele foi exatamente à mesma igreja que havíamos visitado meses atrás. A mesma onde Deus tinha usado aquele ancião com tanta virtude. E quando chegou lá, o culto já havia começado. A igreja estava cheia e, na hora da palavra, Deus usou o mesmo ancião com a mesma força. A palavra se abriu no Evangelho de Lucas, capítulo 1, onde o anjo Gabriel aparece para Maria e diz: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Conceberás e darás à luz um filho. E logo após a leitura, o ancião começou a exortar, tomado pela virtude. Deus manda dizer a alguém aqui que, ainda que a medicina diga que é impossível, Ele, o Senhor, é quem cria, quem forma, quem sustenta. Se preciso for, Ele manda um anjo agora e coloca um novo ventre. Ele tira o que está corrompido e planta um novo, porque dele vem a vida, dele vem a promessa e dele é a glória. André mal conseguiu ficar de pé. Ele saiu do culto com os olhos marejados, tremendo, sentindo a presença de Deus como nunca antes. Quando ele chegou ao hospital e entrou no quarto, não falou nada. Apenas sentou ao meu lado, segurou minha mão e disse: Deus confirmou. Olhei para ele fraca, sem conseguir falar muito, e ele começou a contar. O mesmo ancião, Eliana, a mesma palavra. Deus falou que, se for preciso, Ele manda um anjo agora, faz a cirurgia com as próprias mãos e coloca um útero novo. Aleluia! Naquele momento, fechei os olhos e comecei a sentir algo diferente. Um calor leve, uma paz mansa, algo que eu não sentia há meses. Era como se o céu tivesse entrado no quarto. E foi ali, naquela noite, naquela mesma madrugada, que tudo começou a acontecer. No dia seguinte, os médicos começaram a se preocupar mais seriamente com meu estado. Eu não respondia bem ao soro. Os batimentos estavam muito baixos e a febre não cedia. O sangramento estava se agravando e as dores abdominais vinham em ondas fortes, como se algo por dentro tivesse se rompendo. Eu já não conseguia mais comer nada. Qualquer tentativa de me alimentar me fazia vomitar imediatamente. Naquela tarde, o médico responsável pela minha cirurgia entrou no quarto com 2 outros especialistas. Conversaram baixo, mas eu entendi quase tudo. Um deles disse: Ela está muito fraca. Se operarmos agora, podemos perdê-la na mesa. O outro respondeu: Se não operarmos, o câncer vai invadir tudo. Meu marido ouviu tudo calado, mas depois que eles saíram, ele se ajoelhou ali mesmo ao lado da cama, pegou o meu véu e o colocou na minha cabeça com as próprias mãos e orou. Orava baixinho, com a testa encostada no colchão, chorando. Eu o escutava, dizendo: Senhor, lembra da tua promessa? A palavra não voltou atrás. E naquela madrugada, irmãos, naquela madrugada eu parei, não sei explicar o que houve. Os aparelhos começaram a apitar, minha vista escureceu e senti o ar sumir. Meu peito apertou e foi como se meu espírito fosse puxado para fora do corpo. Os médicos e enfermeiros correram para dentro do quarto, colocaram máscaras, luvas, gritaram códigos. Lembro de ver tudo de cima, como se eu estivesse deitada no teto. Vi André ali, imóvel, entubado. Vi Lucas desesperado do lado de fora da sala chorando. Vi os médicos correndo e não sentia medo. Pelo contrário, senti uma paz tão grande, um descanso tão leve, que pensei: agora acabou, agora eu vou descansar. Foi aí que eu vi um varão de muita luz.
Ele não falava alto, mas a voz dele preenchia tudo ao redor. Tinha um brilho suave, branco como a neve, e os olhos pareciam enxergar dentro da alma. Ele se aproximou e disse assim: Filha, estás vendo esses 3 varões atrás de mim? E eu olhei. Atrás dele havia 3 figuras vestidas de branco com uma luz tão pura que eu não conseguia encarar diretamente. Ele continuou: Eles são anjos enviados por mim. Estão indo agora ao hospital. Eles vão te operar. Vão tirar o que está morto e vão colocar o que é novo. Porque a minha promessa não volta atrás. Eu sou o Senhor que te chamou e o que eu prometi, eu vou cumprir. Naquele momento, irmãos, senti algo dentro de mim que não tem explicação. Um calor, uma leveza, uma certeza. Era como se tudo fizesse sentido. Por um instante eu não queria voltar. Eu queria ficar ali naquele lugar de glória, um lugar sem dor, sem medo, sem lembrança de sofrimento. Tudo era luz, tudo era puro. Mas ele falou de novo: Ainda não é a tua hora. Há uma obra para se cumprir em ti, e essa obra será conhecida nos 4 cantos da terra. Volta, filha, e glorifica o meu nome. E naquele instante, tudo se apagou. Acordei no dia seguinte, ainda com a visão embaçada, a cabeça leve, o corpo imóvel. O barulho dos aparelhos preenchia o ambiente. Os tubos ainda estavam ali, as agulhas nos braços. Mas alguma coisa estava diferente. A sensação era como se eu tivesse voltado de um lugar distante, de uma viagem que não dá para explicar. Eu só conseguia respirar fundo e chorar. As enfermeiras, quando me viram acordada, começaram a correr. Uma delas saiu dizendo: Ela acordou! Ela acordou! A outra veio perto de mim, segurou minha mão e os olhos dela estavam marejados. Eu não entendi o porquê daquele espanto todo, até ela dizer: O hospital inteiro está falando de você. André chegou poucos minutos depois com os olhos inchados de tanto chorar. Quando ele me viu, ficou parado na porta, paralisado. Ele colocou a mão no peito e começou a glorificar. Ele tremia, irmãos, e quando se aproximou só conseguiu dizer: Eu sabia que Deus não tinha terminado. Eu sabia. Ele se ajoelhou ao lado da cama e começou a me contar o que tinha acontecido enquanto eu estava em coma. Disse que naquela noite o hospital inteiro foi envolvido por algo que ninguém sabia explicar. Enfermeiros relataram ter visto luzes muito fortes no meu quarto. Não era da lâmpada, não era de aparelho. Era uma luz que parecia flutuar no ar. Alguns disseram ter ouvido vozes, como se alguém estivesse cantando baixinho. Outros falaram de 3 clarões que surgiram perto da cama. Uma enfermeira, que nem era evangélica, disse que sentia um arrepio forte e caiu de joelhos do lado de fora da UTI, chorando sem saber o motivo. Outra, que cuidava da ala da frente, falou: Algo passou por mim. Não era gente, era uma presença. 3 dias depois, me tiraram da UTI. Eu já estava comendo, andando com ajuda, falando normalmente. Nenhum sintoma, nenhuma dor, nenhuma febre. E foi aí que o médico principal entrou no quarto com a ficha na mão e com um olhar confuso. Ele sentou na poltrona, ficou alguns segundos em silêncio e depois disse: Eliana, eu não sei te explicar o que está acontecendo. Ele falou que refizeram os exames, que mandaram para outra análise e que todos os resultados mostravam a mesma coisa. Não havia mais câncer, nada, nenhum vestígio. Ele olhou para mim e disse: Seu útero, eu não sei nem como te explicar. Ele parece o de uma jovem de 19 anos. Os tecidos, o formato, a textura. É como se fosse outro. Eu perguntei: O que o senhor está dizendo? E ele respondeu: É como se tivessem tirado o seu útero doente e colocado um novo. Mas a cirurgia nunca aconteceu. Nós nunca o operamos. E mesmo assim seu útero é novo. Não tem outra palavra. Foi trocado. Naquele momento eu e André começando a chorar. Chorávamos tanto que os enfermeiros se emocionaram também. E o médico, com os olhos arregalados, perguntou: Em que igreja vocês servem a Deus? André respondeu com a voz embargada: Congregação Cristã no Brasil. E o médico disse: Então continuem servindo esse Deus, porque ele está nesse lugar. E por favor, me passe o endereço, eu quero conhecer esse lugar com os meus próprios olhos. Depois daquele dia, o hospital inteiro parecia outro.
Era como se a presença de Deus tivesse ficado impregnada nas paredes, nos corredores, nas mãos dos enfermeiros. Todos que entravam no meu quarto saíam com os olhos marejados. Alguns não sabiam nem o porquê. A notícia se espalhou rapidamente. A mulher que foi curada sem cirurgia, a mulher do útero novo, a mulher dos 3 clarões. Era como se o céu tivesse deixado rastros ali dentro. O médico voltou a me visitar mais uma vez antes da alta. Dessa vez, ele veio sem jaleco, vestido como um homem comum. Sentou na beira da cama, abaixou a cabeça e disse: "Eu sou homem de ciência. Estudei anos, formei outros médicos. Mas o que aconteceu aqui, Eliana, não tem explicação." Ele olhou nos meus olhos e perguntou: "Por que você acha que Deus fez isso contigo?" Eu respondi com a alma tremendo: "Porque ele prometeu. E quando ele fala, ele cumpre. Eu não sou digna, doutor, mas ele é fiel." Ele sorriu com os olhos cheios d'água e falou: "Você acredita que ele me chamou também?" Eu respondi: "Ele chamou a todos nós. Uns escutam antes, outros demoram, mas quando ele visita, ninguém resiste." Ele pediu o endereço da igreja, anotou com cuidado, disse que precisava ver com os próprios olhos. E, irmãos, no domingo seguinte eu fui congregar. A emoção de voltar para a casa do Senhor foi indescritível. Eu ainda estava fraca, com o corpo se recuperando, mas a alma estava nova. O cabelo já começava a crescer de novo, fininho, como cabelo de criança. Coloquei meu vestido mais simples, peguei o véu e fui acompanhada de André. Quando chegamos na porta da igreja, irmãos, quem estava lá? Parado, de terno, olhando com os olhos arregalados. Era o próprio médico. Ele estava com a esposa e os 2 filhos. Ao me ver, ele se aproximou devagar, tirou o chapéu e disse: "Hoje eu vim conhecer o Deus dos milagres." Aquele culto foi um pedacinho do céu na terra. A palavra veio como flecha, cortando, curando, lavando. Deus falava com autoridade e o ancião pregava como se estivesse lendo a minha história. Em cada frase eu vi a mão de Deus dizendo: "Eu cumpri o que falei." Aleluia! 3 meses depois, soube por uma irmã da igreja que aquele médico havia se batizado. E não só ele, 2 enfermeiras da ala da UTI também tomaram a decisão de servir ao Senhor. Elas contaram que desde aquela noite da luz no quarto, algo tinha mudado dentro delas. Uma delas disse: "Eu não sabia orar, mas depois daquela madrugada eu comecei a conversar com Deus e ele respondeu." A medicina dizia que, mesmo com o útero novo, eu poderia ter dificuldades. Afinal, ninguém sabia o que realmente tinha acontecido. Mas eu sabia, aleluia. Eu sabia que aquele útero foi colocado ali pelas mãos de Deus. Eu não tinha dúvida. E quando Deus coloca, ele coloca completo, com tudo funcionando. 6 meses depois da alta, numa manhã qualquer, acordei com um mal-estar diferente. Fui ao banheiro, sentei devagar e veio aquele pensamento. Coloquei a mão na barriga e senti algo, um calor leve, uma impressão suave. Na hora lembrei da palavra: "Se preciso for, eu coloco um filho no teu ventre." Glória a Deus! Peguei o teste de gravidez que tinha guardado há mais de 2 anos numa gaveta como lembrança da fé que não morre. Fiz o teste e quando vi aquele positivo, irmãos, eu gritei tão alto que André veio correndo achando que era uma emergência. Ele entrou no banheiro e me viu ajoelhada no chão, com o teste nas mãos, chorando como uma criança. Ele não perguntou nada, só se ajoelhou do meu lado, colocou a mão sobre o meu ventre e começou a glorificar. "O Senhor cumpriu! O Senhor cumpriu!" A gravidez foi perfeita, sem complicações, sem riscos. No tempo certo, nasceu nossa primeira filha, Clara. E depois vieram mais 3, 2 meninos, Gabriel e Mateus, e outra menina, Sofia. 4 filhos, irmãos. 4 milagres que me chamam de mãe todos os dias. Hoje, cada vez que olho para eles correndo pela casa, brincando com a Bíblia infantil, pedindo para orar antes de dormir, eu vejo que a palavra de Deus nunca falha. O Senhor prometeu, preparou o caminho, sustentou na prova, curou com as suas mãos e fez brotar vida onde só havia morte. Deus me permitiu contar esse testemunho para que o nome dele fosse glorificado. Não foi para minha honra, não foi por merecimento, foi por misericórdia
misericórdia, para mostrar que ainda há um Deus nos céus que fala, que promete, que cumpre, que opera onde a medicina já não alcança. E se você, irmão ou irmã, está ouvindo ou lendo esse testemunho hoje e está passando por uma prova, uma enfermidade, uma dor da alma ou do corpo, escute bem. Deus é o mesmo. Ele ainda manda anjos. Ele ainda opera aonde ninguém pode operar. Ele ainda troca o que ninguém pode trocar. E quando ele fala, espere, confie, porque a sua palavra nunca volta vazia. Comente aqui embaixo que Deus falou com você através desse testemunho. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acreditar novamente. E se ainda não se inscreveu, curta esse vídeo e ajude essa palavra a alcançar mais vidas. Deus seja louvado!